Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Anatomia de uma Queda, filme da Justine Triet. E eu sei, pessoal, que muitas vezes eu perco o timing desses filmes, até porque esse filme concorreu ao Oscar de melhor roteiro original e já sabemos que ele não ganhou, mas ele concorreu, que é bastante coisa. Assim como a atriz que faz a protagonista, Sandra Hüller, concorreu ao Oscar de melhor atriz. Eu sou Julia Rigo, esse aqui é o meu plano sequência e vamos falar sobre Anatomia de uma Queda. Sandra é uma mulher alemã que vive com o seu marido, Samuel, e o seu filho, Daniel, em um local mais afastado da França. Eles moram numa região montanhosa. E ela é uma escritora de sucesso, está sendo entrevistada a respeito do seu livro mais atual. E quando acompanhamos a saída do filho para passear com o cachorro, que ele volta, o pai, ou seja, o marido da Sandra, está morto em frente à casa, logo abaixo da janela. E aí gera a dúvida, né? O que aconteceu? Ele caiu, ela empurrou, ele se jogou. E daí o filme se desenrola. E é admirável como o filme consegue desenrolar dentro dessa premissa tanta coisa relacionada à complexidade dos relacionamentos e até o senso de hierarquia de gênero dentro de um casal e dentro de uma sociedade e o peso disso para um julgamento. Não é à toa que esse filme concorreu à categoria de melhor roteiro original, porque aqui temos um roteiro cheio de nuances, cheio de camadas, que de maneira superficial você tem a história de um julgamento, mas se aprofundarmos um pouco mais é possível perceber o quanto é um roteiro não manipulativo que levanta diferentes hipóteses sobre o que aconteceu e faz isso dentro de diálogos muito realistas, muito naturais, dentro de cenas cotidianas. E outra questão que, claro, pode irritar espectadores que preferem as coisas mastigadas, mas que não deixa de ser bem escrito para dar esse efeito, é que esse é o tipo de filme que você pode assumir qualquer lado, que você vai ter argumentos e detalhes para defender a sua teoria. Então, independente da sua posição, você consegue se manter preso naquela história. E isso é quando o filme ganha da gente, né? Quando ele nos tem por completo, tem a nossa atenção. E falando nisso, gente, os diálogos, nossa, os diálogos são tão assertivos e ao mesmo tempo profundos. É possível entender a personalidade de cada um quando existe um momento de expressão, de sentimento, da angústia, da dúvida. Aquilo é dito de uma forma tão bem feita dentro de poucas frases, porque foi uma coisa que eu percebi que esse filme não tem um momento de discurso resolutivo, mas as poucas frases em que tem ali uma declaração até de amor e de tentativa de entender o que aconteceu e de angústia ou de defesa, de acusação, é tudo feito de uma maneira muito assertiva. E falando nisso, a personagem principal, a Sandra, ela é uma característica dela, é ser uma pessoa muito assertiva na maneira como ela fala, que ela coloca as opiniões. E isso é muito útil quando ela tem que se defender, porque no fim das contas tudo trata-se de uma defesa que ela precisa fazer, né? Ela tá passando por um luto e ela ainda precisa se defender. E tudo é feito de uma maneira que a gente nunca fica muito à frente dos personagens. A quantidade de informação que a gente tem é exatamente as mesmas que os personagens lá têm. Então, muitas vezes, quando um personagem volta atrás de um discurso, ou ele mente, a gente só descobre aquilo junto com os personagens, e isso reforça a nossa dúvida constante do que estava acontecendo. O filme detalha bastante as etapas de um julgamento de uma maneira que eu não lembro de ter visto. Geralmente os filmes de julgamento focavam mais no discurso meio de espetáculo do advogado e, enfim, da argumentação, ataque e defesa. Mas aqui você vê todo o processo, como é que é feita a perícia, como é que é feito o ensaio antes de ir para o tribunal, como é que é feita a orientação e um pouco mais sobre a protagonista, né? No que a gente tem de informação, ela parece uma personagem muito forte, muito perspicaz e ao mesmo tempo que transmite uma delicadeza na maneira de falar sobre a experiência dela, do casamento, como mãe. E ao mesmo tempo ela tem uma força, uma rigidez
foi feita até uma caracterização menos feminina dentro do padrão feminino, né? Ela é uma personagem que usa mais blusas largas, cabelo curto, e tem aquela cena em que ela fala, né, que é justamente por ela ser da maneira como ela é, por ela não sorrir para qualquer um, que o marido a ama, e o filme explora bastante essa situação de criação de narrativa. Quando que uma história é real ou é apenas a história mais conveniente, a história que pode ser criada, porque trata-se de um acidente que ninguém viu. E o filme mostra como que se cria uma história, como que se cria argumentos para ir fazendo ali uma teia de acontecimentos que combine com aquela teoria e aquilo se torna realidade, porque é o que mais convém. Para isso, é muito importante o papel da promotoria, que quem faz o promotor, personagem maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, é o ator francês Antoine Renard. Ele faz um personagem que, enfim, é um vilão maravilhoso, porque é inteligente, é muito assertivo, ele pressiona, ele comprime, ele é detalhista, ele é muito incisivo e, ao mesmo tempo, é o que precisa ser para aquela situação, né? É o trabalho dele. No entanto, ele traz pontos muito relevantes, que é a questão do machismo que existe naquela situação, porque durante o julgamento começa a se entrar em questões, enfim, detalhes da vida dela para tentar montar uma acusação, então questiona-se a sexualidade dela, a maneira como ela contribuía ou não nas tarefas de casa, o motivo da briga deles, a fidelidade dela no casamento, coisas extremamente invasivas que não havia ligação direta com um assassinato, uma possibilidade de assassinato, mas servia para montar uma imagem de esposa não adequada e com isso levantar suspeitas. A única cena em que vemos o casal mesmo em cena é a cena da briga, e é uma cena muito forte e que a gente vê ali na queixa do Samuel, que na visão mais conservadora vem geralmente da esposa, né? Você toma o seu tempo para você, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para as minhas coisas, para meus objetivos, eu deixei todos os meus sonhos para viver de acordo com as suas imposições, eu abri mão do meu tempo pelo meu filho e por você, mas agora eu quero esse tempo de volta, o questionamento a respeito da infidelidade. Então, assim, quem assistir e inverter vai ver o quanto houve escolhas ali no filme de construir esse marido e essa esposa de alguma forma questionando as convenções, mas é tudo colocado de uma maneira muito natural dentro da narrativa. E ao mesmo tempo a gente consegue entender os dois lados. Não é possível montar uma imagem de monstro, de casamento bom ou ruim. É simplesmente a vida real, relações, a complexidade das relações, a maneira como esse recorte não representa o todo. O filme mexe muito com isso, a volatilidade dos discursos, dos argumentos e do que realmente faz um casal, a vida real, a vida com todas as fatalidades e dificuldades que ela tem. E isso faz parte da vida de um casal. Então, como que leva um pedaço de uma briga para uma corte e analisa a história do casal através disso, se no fim das contas quem sabe da história deles são eles? A sensibilidade de se discutir isso dentro dessa narrativa é o que eu achei genial no filme, a sensibilidade de discutir as complexidades das relações e ao mesmo tempo a opressão do feminino de maneira relativamente discreta numa trama. Então, falando um pouco das atuações, é curioso que o casal os atores tenham o mesmo nome dos personagens. A Sandra é interpretada pela Sandra Hüller, que, como eu falei na introdução, concorreu ao Oscar com esse papel. Eu sempre digo que interpretações mais introspectivas ou mais econômicas são difíceis, porque ela precisa mostrar uma quantidade de emoções ali que está contida. E isso é complicado de fazer, de executar, porque existe a atuação que é mais para fora, né? E só tem uma cena praticamente em que ela externa de uma maneira mais enfática, mas de resto ela tem que sustentar ali com uma atuação mais contida.
Aqui a gente tem um grande ator também, o Milo Machado, ele arrasa nesse filme, ele vai se revelando cada vez mais. A trama é feita de uma maneira que o personagem vai tendo cada vez mais espaço e ele também é um personagem muito assertivo, é um personagem que ganha uma relevância cada vez maior na trama. E finalmente o Samuel, interpretado pelo Samuel Teix, ou Samuel Teix, eu não sei, o ator é francês. O pouco momento que ele tem em tela, ele tá muito bem, você vê ali a expressão de um homem, ele é um homem grande, ele é um homem forte, e ao mesmo tempo você vê ele frágil, meio que derrubado pela vida, como se ele tivesse derrotado. Tem ali um desespero contido e ao mesmo tempo um cansaço muito grande, você vê o olhar dele, um olhar pesado. E finalmente a cinematografia da Justine Triet faz tudo aqui. A gente tem diferentes escolhas aqui, muitas vezes a câmera tá bem próximo, tá acompanhando os personagens, às vezes a câmera tá numa posição mais afastada. Uma cena que particularmente chamou a minha atenção foi a cena em que o Daniel tá testemunhando e a gente não vê a reação das pessoas, a gente fica o tempo todo com o Daniel em cena e a câmera simplesmente indica de onde tá vindo as outras vozes com um giro, mas sempre quem está em perspectiva é o Daniel. E por que isso? Porque o rapaz, o menino, como o menino tinha um problema de vista, ele conseguia saber e entender de onde vinha o som, mas ele não enxergava. Então, a maneira como ela escolhe trazer isso também para que a gente assista o testemunho dele, estando mais próximo dele, mais próximo da perspectiva dele e não das reações a respeito do que ele fala, é muito inteligente. Então é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E quem já é inscrito, não esquece de ativar o sininho para você ficar sabendo das novas postagens. E, claro, compartilhar o vídeo com quem quer que goste desse tipo de conteúdo, que você ajuda muito o canal a crescer. Fica de olho aqui e até a próxima.